O que faz um bom azeite? Sabe como escolher? Venha descobrir e explorar este produto tão importante da nossa gastronomia na Escola do Gosto. Dia 25 de novembro no Porto, venha provar e aprender com Ana Carrilho, Edgardo Pacheco e o chefe André Cabrita. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt. Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de política do Público. Helena Pereira. Sónia Sapajo. São José Almeida. Eu sou Ana Sá Lopes, este é o Poder Público. Estamos a gravar na quinta-feira, dia 18 de fevereiro, por volta da hora do almoço, e faz agora 3 anos que Rui Rio se tornou líder do PSD. Helena, começo por ti. Que balanço fazes destes 3 anos? Foram longos 3 anos, passaram muito depressa, está para durar. O que é que achas? É assim, foram 3 anos em que o Rio teve poucas vitórias e foi muito pouco marcante como líder da oposição. Agora vai ter, numa altura, depois desta prova de fogo, que foi fazer oposição em pandemia, Rui Rio vai ter as eleições autárquicas e é curioso como desde ontem que ele está a fazer aquele discurso de é mais importante os autarcas, preocupo mais em ter mais autarcas do que em ter mais deputados. Tem muita piada, mas isso só é uma forma de esconder a dificuldade que o PSD enfrenta neste momento, que é natural e previsível que o Rui Rio tenha um bom resultado eleitoral nas próximas autárquicas, porque herdou o pior resultado sempre de autárquicas. Pedro Passos Coelho esteve prestes falou-se nisso, de demitir-se nas últimas eleições autárquicas, porque teve o mais baixo resultado sempre. E, portanto, não é preciso fazer muito, e nós sabemos como isto nas autárquicas é uma onda PS e depois uma onda PSD. Quando um bate no fundo, nas próximas eleições, claro que melhora, que é o que é previsível que aconteça nestas eleições. Isto para dizer que a narrativa de Rui Rio agora está com os olhos postos nas autárquicas e é natural que venha a ganhar as autárquicas ou que venha a ter que recupere bem o partido nesse momento, em termos eleitorais. Mas isso não significa que, do ponto de vista da sua eficácia política, não significa que de repente torne o seu mandato um mandato exemplar. Quando nós olhamos para este último ano, em que apesar de tantas dificuldades económicas e sociais e da pandemia, o PSD não conseguiu impor, por exemplo, a intenção de voto dos portugueses, e António Costa continua a ter muito boas sondagens a seu favor, e portanto isso deve-se muito à pouca capacidade da oposição fazer-lhe oposição. E eu já vou buscar esta história das autárquicas porque já se percebe que é por aí que Rio quer ir, e só para dizer que mesmo que tenha um bom resultado, não podemos iludir-nos de que isto em política precipita-se tudo e pode mudar tudo, e não vai ser nenhuma garantia de Rio. Concordas, Sónia, com a Helena Pereira? Eu vou aproveitar uma coisa que a Helena estava a dizer para continuar o raciocínio e que tem a ver com os números e as sondagens. A Helena estava-se a referir ao PS e a António Costa, mas eu acho que vale a pena referir também o PSD. São 3 anos ao longo dos quais o PSD nunca largou a marca dos 20 e tal %. São 3 anos em que tens um governo que todos concordam que tem atravessado crises gravíssimas, como foi a crise dos incêndios, não necessariamente crises que dependam da sua atuação, mas crises difíceis de ultrapassar, como foi a crise dos incêndios, como foi tanques, como é agora esta pandemia. Sem dúvida que são momentos em que não é fácil estar à frente de um país. E o que os números têm mostrado sempre é que o PSD não consegue tirar partido nenhum disso, absolutamente nenhum. Desde que chegou à liderança do PSD, Rui Rio tem sempre tido mais ou menos os mesmos valores. Teve 2 vitórias eleitorais
convém recordar que o PST venceu na Madeira e venceu nos Açores. Na Madeira, são 2 vitórias que têm assim um sabor amargo. Na Madeira porque perdeu-se a maioria absoluta e era uma coisa de que o PST dependia bastante, passou a ter de governar com o CDS, e nos Açores foi de facto uma vitória muito grande porque tirou o poder ao PS, que já estava há mais de 20 anos a liderar a região, mas tem ali uma coligação com 2 partidos e um apoio parlamentar de outros 2 partidos que não são o ideal para a sua liderança. Portanto, para mim é impressionante que em 3 anos a marca das sondagens esteja tão paradinha, estão nos 25, 26, 27, sempre por aí. Mas acho que apesar de tudo ele marcou, ao longo destes 3 anos, marcou o seu estilo de oposição, o seu estilo de liderança, e é uma oposição Sempre houve a soft. dúvida se ele poderia lá chegar, se o Rui Rio, apesar desta oposição toda soft e má e péssima, de facto estamos de acordo nisso, se conseguiria lá com o seu caminho, devagarinho, ser o homem certo na hora certa, em que Costa caísse perante uma crise económica, ou se vai mesmo acabar por ser corrido pelo partido. O PSD não gosta de partidos que não estão no poder, e estes 20 e tal por cento, como tu bem dizes, não são números de um partido que pode aceder rapidamente ao poder. E não mostram uma recuperação, não é? Tu podias ter um Exatamente. sinal de que o PSD lentamente tem vindo a recuperar. Neste momento, se tivéssemos eleições, se por uma razão qualquer o governo caísse, se tivéssemos eleições, não era líquido que o PSD as ganharia. Para mim não é. Não seria líquido que seria o PSD sair vencedor. E é isso que faz com que a oposição interna esteja sempre num torpor, não está bem adormecida, está sempre numa latência à espera que qualquer coisa aconteça. E neste momento o que qualquer coisa aconteça é de facto, tem a ver com as autárquicas. E como nós escrevemos hoje num texto grande da Sofia, há uma questão que vai condicionar todo o futuro do PSD, que é o que é que Pedro Passos Coelho quer fazer no futuro. Quer voltar e disputar novamente eleições para primeiro-ministro ou não quer voltar? Ele voltando, há uma série de putativos candidatos que já se percebeu simplesmente não avançarão. Se ele não voltar, é possível que haja uma disputa, se calhar como o PSD nunca viu, porque eu, a julgar pelos nomes que circulam, o PSD, que é sempre, a liderança é sempre muito disputada, pode vir a ter mais candidatos do que nunca. Mas Há essa possibilidade. A Sofia diz que, apesar de tudo, fontes próximas de Passos Coelho admitem que ele pode querer voltar. Claro que não estamos a falar de uma certeza absoluta, mas há essa, cada vez mesmo entre os próximos de Passos Coelho, está a correr essa possibilidade, não é? eu acho que também há muito um wishful thinking, há muito um desejo grande de que volte e de que faça as pazes com o passado e com a história e de que governe noutro ciclo. Mas também não é o ciclo atual, não é? Nós se ele voltasse agora para governar, o ciclo era o mesmo, era um ciclo de crise económica, de grave crise económica, não é? Que é o que se prevê que se agrave nos próximos tempos. Eu não sei se é isso que ele quer ou se é isso que os apoiantes dele querem. Acho que é uma coisa que perceberemos nos próximos meses. São José Almeida, que balanço fazes destes 3 anos de oposição soft, como muito bem dizia ali a Sónia Sapage, e achas que Rui Rio será, se Passos Coelho poderá vir a ser um challenger para a liderança de Rio? Bom, a liderança de Rui Rio tem sido intermitente, com estratégias diferentes. Ele já mudou de estratégia ao longo dos 3 anos. Primeiro teve 2 longos anos a insistir numa estratégia de centro e de tentar dar a mão à Costa, e agora inverteu, depois nas eleições dos Açores, a seguir às eleições dos Açores, inverteu a estratégia com uma estratégia de alianças mais à direita. E quer num momento, quer noutro, ele nunca foi de facto uma oposição ativa. Não se consegue afirmar como oposição, as sondagens são o que são,
Mas eu penso também que Rio tem a consciência que as eleições não se ganham, as eleições perdem-se, não é? De facto, neste momento, até se calhar por causa da crise, as pessoas olham para António Costa e as sondagens dão a António Costa uns valores de intenção eleitoral que pode ter a ver até com o facto de ele ser o poder, ser ele que está a gerir os apoios à sociedade e as pessoas terem medo que isso mude. Mas o que é facto é que, pelas indicações das sondagens, António Costa não está para perder eleições, a não ser que a crise se precipite e que a opinião das pessoas mude. Por outro lado, estar a apostar as fichas todas da sua permanência na liderança do PSD, nas autárquicas, que é o que eu penso que Rui Rio neste momento está a fazer, é muito arriscado, porque a diferença em número de câmaras, neste momento, entre o PSD e o PS, é quase 50. É impossível a Rui Rio, com este contexto social, por muito que haja descontentamento por causa da pandemia a nível local, como alguns autarcas, é muito difícil, é quase impossível alguém recuperar de uma diferença de 50 câmaras. Portanto, eu não sei como é que o PSD vai cantar vitória de umas eleições em que vai ter menos câmaras que o PS. Certo, há uma maneira de recuperar um número significativo de câmaras, se, por exemplo, recuperar metade dessa diferença, pronto, é uma vitória relativa. Agora, eu não prevejo que Rui Rio vai conseguir descolar, e admito mesmo que a seguir às autárquicas se precipite, até porque há um congresso no início do próximo ano, se precipite a substituição dele. Aí não sei se é Passos Coelho, eu não tenho uma bola de cristal, nem falo pessoalmente com Passos Coelho sobre se ele quer vir para a liderança do PSD ou não, mas eu acho que é mais wishful thinking de alguns setores do PSD do que uma possibilidade real, porque eu acredito, e admitido ainda, que Passos Coelho quer voltar a liderar o PSD. Eu estou convencida que ele só o fará em cima de um momento em que perceba que é para se preparar e para preparar o partido para ganhar eleições. E não creio que seja este o momento e que não vá ser as eleições de 23 o momento. Acho muito difícil o PSD ganhar legislativas em 23, a não ser que haja uma imensa crise económica e que António Costa seja engolido pela crise económica. Pela incapacidade de gestão da crise económica, que já sabemos que vai haver, mas pela incapacidade de gestão dessa crise económica. Ok, obrigada, São José. Helena Pereira, vamos passar para o segundo tema. Os números de infectados por dia de Covid-19 estão a baixar sustentadamente. Para quem se lembra das previsões que se fizeram sobre como ia estar as segundas semanas de fevereiro e a realidade, mesmo com o confinamento, fizeram-se previsões bastante astronómicas que não se confirmaram, os números estão a baixar, o número de mortes ainda é muito elevado. Estamos a falar antes de sabermos os números desta quinta-feira, ainda não são públicos à hora que estamos a gravar, mas já começa a haver assim no ar um cheiro entre as pessoas de uma necessidade de desconfinar qualquer coisa. Agora foram os livros desconfinados, é ótimo ir a uma livraria que venda também jornais e papel e cadernos, porque as outras não podem abrir, são mesmo as que vendem também jornais e cadernos, mas pronto, é uma boa experiência depois do confinamento total. Mas achas que pode haver... o que o Primeiro-Ministro mostrou-se muito cauteloso nas intervenções públicas que fez, mas achas que... Quanto tempo é que achas que isto vai durar mais? Acho que é a pergunta que todos os portugueses fazem a si próprios. Sim, quer dizer, O governo, quando temos pode, tido boas notícias.
temos tido boas notícias nos últimos dias e, portanto, as pessoas começam a ficar um bocadinho mais otimistas e realmente a ansiar por tal desconfinamento. Mas eu sobre isso, eu só sublinho uma coisa. António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa foram mais, é verdade, como tu dizes, mais cautelosos nestas últimas intervenções. Mas, acima de tudo, eu ainda não se percebeu, eu lembrava aquela boa intervenção do Manuel Carmo Gomes na outra reunião do Infarmed há 15 dias, quando ele, de uma forma muito clara, traçou uma série de linhas vermelhas que achava que o governo deveria adotar para o desconfinamento. Algumas foram depois evocadas por Marcelo Rebelo de Sousa quando se dirigiu ao país, quando falou, mas de então para cá eu ainda não percebi se o governo efetivamente vai usá-las como critério para desconfinar no futuro. E eu lembro-me que eram a taxa de positividade dos testes abaixo de 10%, confesso que não sei se há notícias, se a DGS tem dado notícias sobre a data de hoje como é que está, e o RT abaixo de 1.1, mas por último o grande critério era os novos casos de infecção e a ocupação das enfermarias, nomeadamente das unidades de cuidados intensivos, porque esse é o dado, um dos dados mais importantes. E sendo que estamos a ter boas notícias, ou seja, estamos a perceber que a linha está a baixar, uma das coisas que foi focada era que só se podia pensar em desconfinar quando tivéssemos 200 pessoas em UCIs ou 1.500 internadas, no geral. Ora, apesar de termos muito poucos casos agora por dia, continuamos a ter, eu já não sei hoje ao certo qual é, mas à volta de 700 pessoas internadas em UCIs ainda. Portanto, se nós formos ver, isto é um número ainda muito distante daquilo que é desejável. E quando estamos a olhar para as regiões do país, umas que estão melhores, outras que estão piores, pode haver aqui um desconfinamento das escolas por região, há aqui várias coisas que nós começamos a ouvir e várias hipóteses que são lançadas, mas eu gostava de perceber mesmo se o governo vai atender a este critério dos cuidados intensivos, porque esse critério é nacional, como já se percebeu, porque quando uma enfermaria de cuidados intensivos em Lisboa enche, as pessoas são transferidas para o Funchal ou para o Porto, portanto não faz muito sentido depois de falar em regiões, porque já se percebeu que a gestão não é assim feita no Serviço Nacional de Saúde. E eu ficava mais chocada se percebesse qual vai ser esse critério. Portanto, eu não sei, não vou estar aqui, não tenho informação nenhuma do governo, do que é que pretendem fazer e não vou estar aqui a dar palpites. Gostava só que eles dissessem, no mínimo, depois deste aviso no Infarmed e depois do aviso de Marcelo Rebelo de Sousa ao país, ainda não percebemos se essas palavras tiveram eco ou não no Ministério da Saúde e na Presidência do Conselho de Ministros. Só nessa paz, pensas que o governo está neste momento a delinear uma estratégia de desconfinamento ou estão só na propaganda das vacinas? Desculpem lá, mas eu acho que aquilo são excessos, já não aguento ver mais a Ministra da Saúde, o Eduardo Cabrita, a vacinarem pessoas continuamente na televisão. Acho que é um abuso de propaganda que também era escusado. Ainda não vi a ministra a vacinar pessoas, gostava de ver. Vacinar pessoas é uma metáfora aqui minha, sim, mas a ver pessoas serem vacinadas é uma coisa, confesso que acho completamente excessiva. Eu sei que o governo usa e abusa da propaganda, mas um bocadinho de... Enfim, estamos numa pandemia, é evidente que a vacina é uma grande esperança, mas por amor de Deus, um bocadinho de seco também fazia bem. Eu espero muito bem que o governo esteja a pensar em como vai fazer o desconfinamento, porque acho mesmo que tem de ser uma coisa refletida, pensada, não tomada em cima do joelho para começar depois da manhã, nada disso. Portanto, acho que este é o momento em que se deve começar a definir as regras para o novo para o início do desconfinamento, porque eu não acredito que seja uma coisa de um momento para o outro, acredito que vai ser gradual e com regras a mudarem, a aligeirarem-se de vez em quando, ou de 15 em 15 dias. Dito isto,
esperando que o governo esteja a delinear essa estratégia. Eu acho terrível nós já começarmos a falar de desconfinamento entre nós, a desejar desconfinamento, a ver o sol lá fora e a sair e a ir dar Ai, uma é volta. horrível, eu sei, Sónia, mas é tão humano, ouve lá. Eu sei que é humano, mas é essa sede que... Repara, nós hoje estamos a pedir o confinamento, o governo já devia ter confinado há não sei quanto tempo. Porquê é que o governo não confinou? Hoje estamos a pedir desconfinamento, mas porquê é que não desconfinamos já? Os números já são bons. Porquê é que não... Não, eu não estou a dizer Isto tem de isso, eu ser... estou a dizer que toda a gente pensa em quanto é que poderá Acho, ser possível desconfinar. Eu sei acho que também muito ninguém quer perigoso. ver os números subirem outra vez à maluca. Acho muito perigoso nós começarmos a fazer trabalhos sobre isso, como eu sei que já se tem pensado. Acho mesmo, acho que o ângulo não deve ser esse. O ângulo deve ser que estratégia está a ser definida, Pois, está era ou isso que eu não a gostava de haver um saber. plano. Pronto, e espero que esteja. Espero mesmo que esteja. No entanto, hoje, a Conferência de Líderes no Parlamento aprovou mais 2 debates, agendou mais 2 debates para se discutir novos estados de emergência. Um deles a 11 de março e outro a 23 de março. Portanto, eu não prevejo que as coisas aligeirem assim tão rapidamente. São José, vamos entrar pela primavera adentro em confinamento? É a tua previsão? Eu prevejo que sim, aliás, foi isso que foi dito de forma muito perentória, pela primeira vez de forma perentória pelo Primeiro-Ministro, que estaríamos o mês de março confinados e que não haveria Páscoa, e que foi depois dito, uma hora a seguir, de forma também muito perentória pelo Presidente da República. E quanto aos números, é preciso terem atenção que nós tínhamos ontem 719 pessoas em cuidados intensivos. Para chegar às 200 ainda vai levar muitas semanas. E para os internados temos mais de 4.000 internados, não é? Dos quais fazem parte esses 700, mas estão mais de 4.000 pessoas internadas, quando o padrão, não é? O marco, o limite é 1.500. E a questão é, de facto, os hospitais, é a questão central, os hospitais e a resposta do Serviço Nacional de Saúde. Porque se fosse a transmissibilidade e os contágios, já podíamos desconfinar, está 0,7, não é? O R, não é? O fator de transmissão. Eu penso que vai ser até ao fim do março, isso foi dito de forma perentória pelos dois, e penso também que esteja a ser preparado um plano de desconfinamento gradual, que comece provavelmente, muito provavelmente, pelo ensino. O ministro Tiago Brandão Rodrigues já o disse, não é? As escolas sim, tinham sido as últimas a fechar. O próprio Primeiro-Ministro também, as primeiras a abrir. Com a preocupação que teve em não fechar as escolas, quando devia ter fechado logo a 16 de janeiro, e adiou para 22 de janeiro, também mostrou a preocupação com o ensino presencial. De qualquer forma, há uma coisa que me parece que vai ter que acontecer, que vai ser uma mudança em relação ao anterior confinamento e ao anterior desconfinamento, que é, nós não podemos ter registros diferentes por regiões do país. As pessoas não percebem. As pessoas não percebem que num sítio se possa sair e noutros sítios não se possa sair. Várias regras no mesmo país, que tão pequenino, é uma confusão monumental, ninguém consegue interiorizar regras, e penso que quando começarem a aligeirar medidas de contenção, terá que ser sempre a nível nacional. Agora, para mim, eu estou completamente de acordo com a Sónia, não devemos estar a pôr metas nem a interiorizar que é até à Páscoa, é até à Páscoa, é até ao início de Abril, é até ao início de Abril. Porque o que eu tenho visto, e eu tenho saído muito pouco de casa, mas quando saio de casa, eu vejo, então ao fim de semana, há imensa gente a passear só por passear. Eu percebo que dá imensa vontade de passear, eu tenho imensa vontade de passear, tenho imensa vontade de fazer imensas coisas.
Mas não se pode, e portanto, de facto, se queremos que os números baixem, porque eles ao início baixam muito depressa, depois isso foi dito no Infarmed, que mais tarde leva mais tempo. Ou seja, o que é que leva tempo a baixar? Os hospitais. As mortes. E depois os mortos, não é? Mas aos mortos já não podemos fazer nada, podemos evitar que haja mais mortos. E, portanto, o fator é os hospitais. E acho que as pessoas devem estar preocupadas, não devem... o número de casos por dia não interessa para nada. Interessa a média dos 14 dias, dos últimos 14 dias. Isso é que é o critério para se perceber se está a baixar ou não. E é, de facto, a sobrecarga dos hospitais, que ainda é imensa. Nós passámos por uma fase em que a preocupação com a economia era muito grande, porque de facto havia muita gente a atravessar dificuldades, restaurantes, lojas, etc. E descurámos nessa fase a questão hospitalar, a questão dos internamentos e do SNS. E depois isso pagou-se muito caro no último mês e meio, nos últimos 2 meses. Acho que, entretanto, o foco passou a ser o SNS, que foi o foco do primeiro confinamento. No primeiro confinamento, nós não queríamos que o SNS colapsasse. E depois esquecemos-nos disso. Parece que, como ele funcionou na primeira onda, ia funcionar sempre. E tivemos esta situação agora que chegou, foi mais do que um colapso, não é? Foi mesmo terrível. E acho que juntar esses 2 lados, a economia e o Serviço Nacional de Saúde, é que é o grande drama, é a grande dificuldade. Mas, e não há a questão da economia, se me permites, o nível de destruição económico, do tecido económico e social, que já existe e que vai existir, é imenso. E não é por tu abrires tudo 15 dias mais cedo que vais salvar o que quer que seja. Não, ou vais mas foi por isso que se fechou mais tarde, ok? Foi por isso que se abriu em maio. Sim. Quando não se devia ter aberto logo no dia 2 de maio. Só vos digo uma coisa, os números ainda eram altos. Eu não respondo por mim se me roubarem o verão. O inverno, a Páscoa, o Natal. Ok, agora o verão não respondo por mim. Pois, mas para tu teres verão é preciso que as pessoas se portem muito bem até abril. Eu sei. Que não se começa a disparatar. E que depois também não se começa a disparatar. Claro. Ou seja, que as pessoas percebam que andar de máscara não evita que tenhamos que ter 2 metros de distância. Eu continuo a ver... Ontem veio um cientista inglês, veio dizer que toda a gente podia ir para a praia, porque era um cientista, não era um tipo qualquer. Era um tipo lá daquele membro, aquele comitê de sábios que eles têm. Toda a gente podia ir para a praia porque não havia provas de transmissão nas praias, não sei se viram as imagens das praias inglesas. Sim, como os ingleses não têm praias, propriamente ditas. Em cenas, as que têm. Mas eu creio que as pessoas têm que perceber que mesmo quando isto abrir, têm que andar com máscara, mesmo depois de vacinadas, mesmo que já tenham tido Covid, e ter 2 metros de distância dos outros. Olha, é o fim do mundo tal como conhecemos. O facto de estarem vacinados. 2 metros de distância a partir de agora, para sempre. Não, é assim desde o início, só que ninguém cumpre. É assim desde o início. Ana, vamos ficar nórdicos e vamos deixar de dar beijinhos às pessoas. Isso já acabou, já não existe. Não, estou a dizer no futuro, quando passar. Não somos nórdicos, Helena. O Covid fez de nós nórdicos. Isto é um pavor. Não, mas passando as brincadeiras, é de facto importante as pessoas perceberem que quando a sociedade começar a abrir, as regras têm que ser praticadas. Mesmo as pessoas vacinadas, mesmo as pessoas que tiveram Covid, estão imunizadas, mas transportam o vírus e transmitem a outros os vírus. Mas isso é uma porcentagem bastante pequena, segundo os pouquíssimos estudos que há neste momento. Portanto, também vamos ter calma com isto tudo. Não, a questão da imunidade... Dizerem coisas. Ana, a questão da imunidade não impede
que tu transmitas o vírus. Eu Não, mas deixo a os questão é cientistas falar outra. sobre esse assunto É e que não me pronuncio. tu não sabes quanta imunidade tens, a não ser que vais fazendo o teste, não é? Não há neste momento estudos sobre isso ainda. Não vais sabendo. O vírus é muito recente, não é? Depende da carga viral. Se tiveste uma carga viral, por exemplo, todos nós sabemos que há pessoas que têm com cargas virais mais fortes, ao fim de 10 meses ainda têm, mas Sim, outras é não. isso. É um, É um estamos- totoloto. é Tem a uma ver coisa que temos que dar ainda aos tem a ver com o cientistas. teu ADN genético, tem a ver com a tua genética, tem a ver com a tua imunidade de base, a tua capacidade de imunidade até para outras doenças. Tem a ver com muita coisa que tem a ver com o teu organismo. E como tu Pronto. não sabes isso, toda a gente tem que ter Deixo cuidado. outras pessoas a decidirem por mim, porque eu de facto não sei e compro o que me dizem a esse nível. Bem, vamos para o último tema. Há uma novidade grande que faz também alterar o desenho deste confinamento, que está a ser particularmente duro para os pais com crianças pequenas, que é esta proposta do governo de pagar a 100% o salário a um dos pais para que possa ficar a tomar conta das crianças que estão em escola à distância, ou mais pequenas ainda. Helena Pereira, o que é que pensas sobre esta novidade? Também foi uma antecipação do governo do que provavelmente as coligações negativas, aspas, iriam fazer no Parlamento, certo? Parece-me que esta mudança do governo é justa. Acho que é a palavra mais correta para empregar. Para além disso, o governo percebeu que todos os partidos com dimensões diferentes, mas todos os partidos achavam e tinham propostas para corrigir algumas medidas do apoio aos pais, desde passar dos 66% para 100% a licença, ou facilitar nos casos das famílias monoparentais, ou até nos casos das famílias com muitos filhos, ou das crianças muito, muito pequeninas. E, portanto, havia várias propostas. Parece-me que o risco de coligação negativa nas apreciações parlamentares não era assim tão grande porque, ou não terá pesado assim tanto, porque o próprio PSD tem sido muito cauteloso nesta matéria e de não querer ter um discurso irresponsável, e portanto sempre disse que havia várias coisas a corrigir, mas não se conseguia fazer tudo uma vez, não se conseguia alterar tudo. Eu acho que o que pesou mais foi realmente o governo perceber quer dizer, que se tratava de uma medida justa, porque as dificuldades eram muitas, e depois que não podia, era muito estranho ficar isolado, ser o governo a dizer que não podia fazer mais, quando todos os dias há notícias sobre o dinheiro da bazuca de Bruxelas. Portanto, isto era um momento em que foi justa as mudanças. Eu percebo que o PCP quer ir mais além, se calhar ainda vai ser possível. E parece-me evidente que o governo também o percebeu, que não ia ficar isolado a ser aquele que mais obstáculos punha aos trabalhadores numa situação complicadíssima. Sónia Sapaz. Esse assunto vai ser debatido hoje à tarde no Parlamento, nomeadamente as apreciações parlamentares dos partidos, o que significa que os partidos chamaram ao Parlamento o decreto que o governo fez sobre o assunto, apresentaram alterações e vão discuti-las e votá-las. Esse processo todo tem um problema, que é o tempo que demora. Apreciar agora o decreto que já está em vigor, introduzir alterações, implica negociações na Assembleia, novos textos, publicação em Diário da Assembleia da República, enfim, implica tantos passos que quando as leis estiverem em vigor já se perdeu, se calhar já se perderam 15 dias. A vantagem que há no facto do Governo ter apresentado um novo decreto que visa substituir o anterior é que o processo é muito mais rápido. O decreto é aprovado pelo Governo, vai ao Presidente e é promulgado ou não, enfim, é mais rápido se for promulgado. E isso é uma vantagem para este processo, porque este novo decreto de que vocês estavam a falar introduz as tais alterações, já permite aos pais que estão em teletrabalho optarem por ficar de assistência à família, que era uma coisa que não podiam fazer, desde que tenham filhos até uma determinada idade. Qual é o problema? É a idade dos filhos. Este decreto estipula que só os pais que têm filhos até ao 4º ano
possam ficar em casa, mesmo estando em teletrabalho, sem trabalhar, não é? Dizer, durante este tempo eu não estou em teletrabalho e estou a receber os apoios às famílias. E a esquerda, nomeadamente os partidos da esquerda, querem que isso seja até aos 12 anos, que é a idade a partir da qual os miúdos já podem ficar sozinhos em casa. E há aqui esta divergência que eu também creio, estou com a Helena, creio que não será suficiente para que as apreciações parlamentares sigam o seu curso na Assembleia da República. Mas eu creio que os deputados deram entrada há bocadinho, há horas, a algumas propostas de alteração deste apoio aos pais que podem não ser votadas hoje, podem ser votadas hoje ou podem não ser. Portanto, o processo é todo moroso. Eu tenho muito pouca fé neste processo e acho que foi muito pressão política. O que aconteceu foi pressão política, porque se tu tens uma lei que entra em vigor daqui a um mês, caramba, daqui a um mês, estamos no dia 18 de março, vale quanto? 15 dias? 15 dias. Torna-se obsoleta por si própria. Portanto, eu também... Menos que estejamos em confinamento até ao verão, como tu tanto temes. Vamos ver. São José Almeida, este decreto que se torna obsoleto quando entrar em vigor, como e bem. Eu acho que esta medida, eu pessoalmente acho que esta medida já devia ter sido tomada desde o início. Nem percebo porque é que não foi. Não percebo que o governo esteja a querer poupar neste momento em apoios sociais. Não é pelo que isso vai custar que o Estado vai ficar mais endividado ou menos endividado. E acho que é básico, é mínimo. E que não há nenhuma razão, assim como logo o layoff não deveria logo no início, deveria ter sido desde sempre a 100%. Estes apoios têm que ser 100%. O Estado, se quer manter a sociedade e o tecido social com alguma flexibilidade para ter pessoas com poder de compra, para quando vier a retoma da economia, haver quem compre, quem faça essa economia recuperar, tem que injetar dinheiro diretamente para as pessoas. Não é só para as empresas, é diretamente para as pessoas. E esse dinheiro que é injetado nas pessoas que precisam dele, que estão em layoff ou que estão em teletrabalho e que têm filhos e que não conseguem desempenhar o teletrabalho, tem que ser o equivalente do seu salário normal. Não há nenhuma razão. Por que razão é que era 66% no layoff ao princípio e agora nos apoios às famílias? Porquê? Porque estão a apoiar a família e não comem? Ou os filhos que estão em casa ainda por cima? Agora as crianças estão em casa, não estão na escola. Não há almoço na escola. Os pais que têm filhos em casa, de certeza absoluta que gastam mais dinheiro do que gastavam. E então vamos reduzir o ordenado? Quer dizer, é absurdo, nem se percebe. É de uma insensibilidade social para poupar uma coisa que no fundo são tostões no meio da loucura toda do que vai ser a quebra do nível de vida e de qualidade de vida do país. E por isso não é incompreensível e acho muita pena que o governo ainda esteja a negociar e a sujeitar-se a apreciações parlamentares e não tivesse negociado isso antes, nomeadamente com o PCP e com o Bloco de Esquerda, que é que quem há mais tempo anda a defender isso. Ok, obrigada São José, Sónia Sapaz e Helena Pereira. Nós voltamos daqui a uma semana, na próxima quinta-feira, e até lá. Até lá. Boa tarde, até lá. O público fica no ouvido. O que se bebe em dia de festa pode-se beber no dia a dia? E que ligações gastronómicas se podem fazer com o que temos no copo? Aprenda e prove com a Escola do Gosto, a Academia de Literacia Alimentar do Público. Aulas únicas com especialistas. Entre como amador e saia um pouco mais conhecedor. Não perca a próxima aula, a 18 de novembro, no Porto. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt.